Supremo Tribunal Federal derrubou as restrições à doação de sangue por homossexuais. Para discutir o assunto, o programa Em Pauta recebe dois convidados, Lia Bissoli e Christopher Decay. Lia Bissoli é enfermeira, doutoranda em saúde coletiva pela Unicamp, mestre em saúde pública, foi diretora de saúde de São João da Boa Vista, diretora do Conselho Regional de Enfermagem, Corém, São Paulo, na subseção de Campinas. Apoiadora institucional do Ministério da Saúde, atuou como docente no ensino superior em enfermagem na Unifeob e atualmente é docente na Unify. Christopher Decay é presidente na Comissão de Paradas do Orgulho LGBT do Interior Paulista, coordenador da ONG, Associação e Grupo 4 Estações, consultor de diversidade sexual e gênero da OAB São Paulo, consultor da diversidade sexual e gênero na OAB de São João da Boa Vista e coordenador da Aliança Nacional LGBT+, em São João da Boa Vista. Olá a todos. Lia, Cris, muito obrigado por atender o nosso convite, aceitar o nosso convite, para tratar desse tema que é tão importante para a saúde pública, mas também dos direitos humanos, da cidadania. Quero agradecer também pelo convite, é uma honra, uma satisfação estar dando essa entrevista para você, principalmente pela sua capacidade, pelo nome que tem a pauta, né? E também estar falando junto com a Lia, que é uma pessoa, uma querida, que eu amo muito, faz muito tempo já, mais de 10 anos de amizade. Boa noite, Rafael, boa noite, Cris, é um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer a você, Rafael, pelo convite e ao Cris a disponibilidade da gente debater um tema tão importante para nós da saúde, principalmente, né, que são os estoques de sangue cada vez mais baixos e essa proibição absurda que existia até então. Então, eu quero agradecer ao São João News, muito obrigada, de dar a oportunidade da gente debater esse tema para chegar em mais pessoas essa reflexão que nós vamos fazer. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a presença de vocês aqui com a gente. Então, o Supremo Tribunal Federal derrubou, né, a restrição de doação de sangue por homossexuais, que eram impedidos antes de fazer doação, por uma portaria, por uma resolução da Anvisa e por uma portaria do Ministério da Saúde. Antes de falar da decisão em si, eu gostaria de começar com a Lia. Lia, como funcionavam essas restrições? Qual era o procedimento adotado na hora da doação de sangue? A gente tem, Rafael, há muito tempo, uma regulamentação pela Anvisa de todos os serviços de saúde. Nós temos portarias regulamentadoras e normas regulamentares, né? A morte do Enfio por hemofilia foi um disparador para que os bancos de sangue tivessem uma fiscalização muito rigorosa. O Enfio e o irmão do Enfio, eles morreram de transfusão de sangue, de contaminação de AIDS, na contaminação da doação de sangue, e a gente pode ter uma série de contaminações, hepatite B, hepatite C, AIDS, e outras patologias, aquela do bicho barbeiro, a do bicho barbeiro, que pode também ser transmitida. Doença de Chagas, obrigada, Cris. A doença de Chagas, que pode ser transmitida pela transfusão sanguínea. Então, existe um rigor bastante pontual no momento da doação, né? Então, há um tempo atrás, né, principalmente na década de 80, de 70, a gente tinha a doação de sangue como uma mercadoria. As pessoas vendiam a doação de sangue. Elas monetizavam a doação de sangue. Então, eu ia lá, recebia um dinheiro. Então, muitos moradores de rua, população de alta vulnerabilidade, eram os grandes doadores de sangue, nós não tínhamos controle nenhum. Então, foi instituído uma triagem clínica, em primeiro lugar, que era uma entrevista que falava sobre, que ainda existe, né, sobre hábitos de vida das pessoas. Então, hábitos sexuais por doenças relacionadas à transmissão sexual, mas que também são sanguíneas, né, como
o caso do HIV e da hepatite B e outras doenças como Chagas, o fato das pessoas se exporem à tatuagem em um ano, né? Os comportamentos alimentares, então, assim, se está em jejum, se não está em jejum, se tem alguma dislipidemia, se tem outras patologias de base, existe uma triagem clínica. Existe uma triagem clínica, você passa pela triagem sorológica, porque algumas pessoas também na década de 80 e 90, principalmente, e até no começo dos anos 2000, como as pessoas tinham muito preconceito com a questão do HIV relacionado principalmente à sexualidade, as pessoas doavam sangue para saber se tinham HIV. Então, as pessoas usavam da estratégia de doar sangue para serem comunicadas de uma outra maneira sobre a presença do HIV no sangue ou não. Então, a triagem clínica veio coibir isso um pouco, né? E extrapolou muitíssimo. Uma reportagem estava dizendo que a gente perde 18 milhões de litros de sangue ano, né? Por proibir a doação de sangue de alguns segmentos cujo preconceito indica uma vulnerabilidade a outras doenças, como se a opção de gênero fosse marcadamente determinante para a pessoa ser um comportamento que não se usa mais a palavra comportamento de risco, mas ser uma pessoa que fosse mais promíscua, fosse mais vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis, o que não é verdade de maneira nenhuma, né? Então, a gente teve essas triagens, tanto a clínica quanto a sorológica no momento da doação de sangue, são feitas. A pessoa que passou pela entrevista clínica, ela pode doar sangue ainda, mas a gente tinha no artigo 64, né, Cris, esta proibição dos 12 meses de relação sexual de parceiros desconhecidos ou homossexuais ou bissexuais. Então, tinha, por si só, esta pessoa já era reprovada na triagem clínica. Algumas outras pessoas eram reprovadas na triagem sorológica pela questão da glicemia abaixo dos parâmetros normais, e outras questões. A gente nem tinha o teste rápido de HIV e hepatite B, hoje nós temos os testes rápidos, e aí a pessoa doava sangue. Certo. E os nossos estoques, então, baixaram absurdamente. Então, a gente tinha, né, pela Anvisa, essas diretrizes de triagem clínicas e sorológicas. Certo. Tudo bem? Certo. Agora, Cris, você que é um ativista dos direitos LGBTs, também dos direitos humanos, você já ouviu relatos de pessoas que tenham passado por esse tipo de constrangimento? Você já vivenciou isso, Cris? Já ouviu relatos de pessoas com esse tipo de situação? Já ouvi relatos, não só relatos de pessoas que eu não conheço, de pessoas assim conhecidos, mas amigos também passei por essa situação. Eu sempre doei, depois que entrou essa normativa, você só conseguia doar mentindo, né? Se você mentisse, ocultasse a tua sexualidade e falasse que você é hétero, como existe uma questão da palavra, né? A enfermeira ele não pode questionar, ela tem a liberdade de questionar e perguntar, mas ela não pode falar, não, mas eu sei que você é gay, ela não pode fazer isso, mas mentira. Mas, por exemplo, para mim, que sou ativista, seria um absurdo, uma fora de lógica eu mentir poder doar, né? Eu estaria saindo fora de mim, fora dos meus princípios, das minhas questões morais. E já conheci a LGBT que foi de bom grado, bom coração, inclusive para pessoas que estavam necessitando naquele momento da doação e foram barrados ali no começo, logo no começo da entrevista. Então essa norma que existia, né, como a Lia falou, é uma norma que fica muito claro que ela era discriminatória, que ela era preconceituosa, porque do mesmo jeito que a bolsa de sangue, que vai de doação de uma pessoa hétero cisgênera, de uma pessoa homossexual ou bissexual também, ou
ou seja, ela também vai passar pela triagem, pela mesma triagem, né? Não se pega a bolsa e já vai passando para doação ali. Então, era uma norma que a gente sabia ali que estava muito claro que era uma questão de homofobia ali. Certo. Vamos entender um pouco, então, a linha temporal dessa decisão para o pessoal ficar mais inteirado do assunto. O tema foi discutido na ação direta de inconstitucionalidade ADI 5543. Foi ajuizado em junho de 2016 pelo PSB e começou a ser julgado em outubro de 2017, mas foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. Com a pandemia de coronavírus e os hemocentros do país todos em campanhas para doação de sangue, neste momento de crise, o assunto voltou para a agenda do STF. No dia 30 de abril, a Advocacia Geral da União, que representa o governo federal, pediu que o STF rejeitasse a ação, ou seja, que ela nem sequer fosse analisada. A Defensoria Pública da União, em contrapartida, enviou um posicionamento pedindo agilidade no julgamento diante da pandemia de Covid-19, que reduziu o ritmo de doações e resultou na queda dos estoques de sangue no país todo. O julgamento, que levou vários dias ou anos, foi concluído no dia 8 de maio com placar de 7-4. Então, as restrições foram derrubadas, apesar que há anos especialistas de saúde no Brasil defendem o fim dessa proibição, por considerá-la improcedente e preconceituosa. Então, agora eu pergunto a vocês, novamente vamos agora voltar com a Lia. Faz algum sentido, Lia, proibir a doação de sangue em razão de orientação sexual, já que todo sangue passa por uma triagem? Rafael, não faz sentido nenhum. Inclusive, como o Cris bem coloca, ela era uma restrição carregada de preconceitos. Os Estados Unidos vem discutindo isso há mais tempo que o Brasil. Nos Estados Unidos, ela passou de 12 meses a restrição, a priori, para 3 meses. Então, a janela de possibilidade de doação de sangue por homossexuais, ela passa de 12 meses de abstinência sexual para 3 meses de abstinência sexual. Em outros países, como a França, também já estava sendo discutido. Só que o fundamentalismo religioso e a extrema-direita americana, vamos dizer assim, também derrubou essa liminar, com claramente o preconceito aí mostrado sem condição nenhuma. Esse assunto só voltou a ser possível tanto na Corte Americana quanto na Corte Brasileira, e começou pela Corte Americana. A Corte Americana foi a primeira a liberar, porque um dos tratamentos para Covid-19 agora, que tem sido sucesso em outros países, é o plasma sanguíneo de pessoas curadas da Covid-19 para ser utilizado para tratamento de pacientes em estado grave de coronavírus. A gente chama de plasmaférese, que é a retirada só do plasma sanguíneo e a injeção desse plasma contendo anticorpos contra o coronavírus para pacientes graves. Então, esse é um tratamento que está tendo enorme sucesso, que é a infusão de plasma de pacientes curados e com anticorpos, e os homossexuais não podiam doar o plasma, porque eles ficavam de fora por essa restrição. Além disso, por mais que as pessoas pensem que não, as outras patologias continuam acontecendo normalmente. Cirurgias de grande porte, leucemias mieloides que precisam de sangue, os grandes acidentes, as cirurgias de grande monta que acabam precisando de sangue, e com a baixa circulação de pessoas nos bancos de sangue por conta dos isolamentos sociais e até pelo medo, que é uma doença super nova, a coronavírus, a Covid-19, as pessoas deixaram de ir doar sangue. Então, essa medida do STF, ela vem em boa
a hora, mas não foi uma lavada de consciência do STF de dizer assim, olha, nós tínhamos preconceito, a gente era preconceituoso, a gente tinha embates com os segmentos religiosos, a gente não bancava os embates dos segmentos religiosos que detestam homossexuais e tratam homossexuais de um jeito horrível em muitos momentos, infelizmente, né? Assim, nós reconhecemos que os homossexuais são pessoas que não quer dizer que a sua opção sexual diga que você tenha um comportamento de maior risco do que uma pessoa cis hétero. Isso não está na cara. Uma pessoa cis hétero, ela pode ter um comportamento sexual muito mais promíscuo, muitas vezes, do que um casal homossexual estável. Isso não está na opção sexual de cada um. A questão da promiscuidade, de se expor a situações de risco para adoecimento, ela não tem nada a ver com a questão de escolha sexual, de opção de gênero, não tem nada a ver, né? Agora, o STF, ele não acordou e disse assim, já é um caminho. Acho que nós precisamos fazer um bom uso disso, né, Cris? Olha, o segmento homossexual e LGBT, ele é tão contaminado ou contaminante do que o segmento cis e hétero. Isso não está na opção que se faz. Eu tenho um amigo que é doutor pela USP de Ribeirão Preto, num relacionamento homossexual estável há 8 anos com o mesmo parceiro, e que não é enfermeiro e não pode doar sangue. Isso é o fim, né? Assim, acho que você tratar as pessoas com essa diferença apenas pelo rótulo da opção sexual que elas têm, isso é muito complicado. Mas acho que essa revisão, ela começa com uma revisão boa, mas infelizmente não foi uma tomada de consciência assim de, olha, que legal. Ela tem a questão da doação de plasma para o coronavírus, né, que pegou todo mundo aí, que esbarrou nessa questão. E além do que os estoques de banco de sangue estão absolutamente zerados. Eu até tinha uma pergunta nesse sentido, que eu deixo aí para os dois. Esse placar de 7-4 no Supremo, né, foram 4 votos contrários. Mesmo com as autoridades de saúde explicando tudo isso e falando que não faz mais sentido hoje em dia esse tipo de procedimento. Essas restrições, esses 4 votos contrários mostram, são mais uma prova de que o Brasil ainda é um país muito preconceituoso? Olha, Rafael, da minha parte, eu acredito que não. Eu acho assim, pelo menos não pelo ministro, não pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até porque eles já vêm pautando tudo que vem em quesito de diversidade, eles vêm abraçando e julgando as causas como probatórias e dando derrubadas, né? Nós temos aí desde o casamento homoafetivo, que até então era o contrato, né, de casamento homoafetivo em 2011, que depois em 2013 veio a ser consolidado como casamento. Depois do que eles pegaram, que eu posso me recordar, eles pegaram também a adoção de casais homossexuais e homoafetivos para a liberação. Eles derrubaram, por exemplo, a pseudo-ressonância de gênero e orientação sexual, pelo que eles queriam, né? Alguns psicólogos queriam para fazer uma reorientação, que é chamada da pseudo-cura gay, né? Eles derrubaram isso totalmente, manteram a resolução do Conselho Federal de Psicologia, né, a regra 0199. Então, assim, eu acho que, na verdade, esses 4 votos, eu assisti as votações depois por leitura, porque foi tudo via internet, né? Então, a gente não teve acesso, como a gente tem tido acesso à votação do combate à homofobia e aos outros. E pelo que eu entendi, foi um voto contrário a algumas coisas que eles acham, eles deveriam tomar um caminho mais diferente, esses 4 votos. Então, e os outros seguiram o relator. Então, eu não diria que os ministros são preconceituosos. Eu acho que alguns deles, ali, os 4 que votaram contra, eu acho que eles pisaram um pouquinho mais em ovos, né? Como eles não têm esse mesmo com todo embasamento da entrada do PSB,
da GLT, eles ficaram meio que pisando em ovos ali. Será que realmente não tem essa contaminação tão grande assim? Então eles ficaram um pouco receiosos na votação. Mas foi assim, 7-4, né? Foi bem apertado, bem apertado. Qual que é o impacto, Lia, dessa decisão na saúde pública do país? Você que é especialista em saúde pública, qual que é o impacto para a saúde pública no país? Eu acredito que o impacto ele é só positivo, né? A gente tem a comunidade LGBT, uma comunidade muito mais solidária e muito mais unida e muito mais arraigada, até por uma questão de sobrevivência. O Cris me corrija se eu estiver errada, porque eu vejo os movimentos, né, e todos os movimentos que a gente fez para a saúde, e principalmente os movimentos de conscientização das paradas que tinham e que sempre teve e vão voltar a ter, são movimentos bastante importantes. Eu acredito que a saúde pública só ganhe. A saúde pública vai ter um aumento dos seus estoques de sangue, né, para a população em geral, para a população total. Nós vamos ter muito mais acesso a hemoderivados e a sangue, e a gente vai diminuir nas pessoas, na comunidade em geral, esse preconceito de tratar as coisas com a diferença tão grande e desnecessária. Então, eu acredito que a saúde pública só ganha com isso, não tem perda nenhuma. E acredito também, viu, Cris, que os ministros do Supremo devem ter pressões externas para esses votos contrários, infelizmente. Cris, qual que é o reflexo que você enxerga como ativista, né, dessa decisão na luta contra o preconceito, contra a homofobia? Então, eu acredito que, bom, como a Lia comentou, eu pego o gancho da Lia, isso é uma ação perfeita, né? Nós estamos num momento de pandemia, então foi uma decisão ajuntada, eu acho que foi muito importante, e essa reversão, o que antes nós pedíamos 18 milhões de litros de sangue ano, e plasma, agora nós vamos reverter ganhando, né, o direito à doação. E fora isso, no quesito de ativismo, no quesito de militância, a doação de sangue é a última escalada do movimento, né, de busca pela equiparação dos direitos. Por que eu falo equiparação, Rafael? Porque eu gosto sempre de dar ênfase na palavra equiparação, porque muitas pessoas acham que a pauta homossexual, gay, que seja, ela quer direito a privilégios. E nós não queremos, nós queremos equiparação dos direitos. Então, nós equiparamos como? Nós equiparamos com o direito de casar, que a gente não podia casar, né? Era um contrato de homoafetividade. Hoje nós temos o direito a casar, nós temos o direito de adotar crianças, nós temos o direito de ser considerado família, que também não era considerado família. Hoje um casal LGBT é considerado família, né? Nós ganhamos... Rafael? Tô aqui. Acho que caiu a Lia caiu. Ah, tá. Mas ela volta. Não, voltei. Voltou. Ah, tá. Então, nós ganhamos muitas causas, né? A última escalada era a doação de sangue. É muito triste que a gente tenha que precisar brigar para poder ter essas coisas que são direitos nossos, né? Deveria ser intrínseco da gente, desde quando nasce tem o direito. Mas a gente sabe que o preconceito tá aí, a discriminação tá aí, então a gente tem que ser aguerrido, não ficar chorando calçada e correr atrás, né? É o que a gente fez. Então a doação de sangue, ela foi o último ato de escalonar essa equiparação de direitos. E agora o que o movimento tem discutido e brigado muito é que nós precisamos, né, nós como movimento social... Oi, Lia. Oi, desculpa, a conexão ficou ruim, desculpa. Voltou. E nós como movimento, como sociedade civil e movimento social, nós temos que brigar para que a gente consiga agora tornar isso lei, né? Porque até então só vem através do judiciário isso, né? Então nós não temos isso pautado na Câmara, nem no Senado. Então a gente tem que tentar consolidar isso como legislação. Certo. Rafael, cortou alguma coisa anterior daquela hora que eu coloquei ou não? Não, foi tranquilo. O Cris continuou também da onde parou. Tá beleza. Tranquilo.
Tá ótimo. As novas regras já estão valendo ou elas dependem ainda de alguma regulamentação? Olha, eu tenho para mim que, como é uma decisão do Supremo, e é uma decisão já referendada, que não precisa de aprovação nem dos deputados federal, nem no Congresso Nacional, nem no Senado, ela já é válida. Os bancos de sangue, os hemocentros, eles já têm que aceitar a doação com as novas regulamentações, independente da chancela da Anvisa, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é hierarquicamente superior a uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vai agora da comunidade fazer valer o seu direito de chegar lá e dizer assim, olha, eu quero doar sangue para o meu tio, ou para um parente que eu estou precisando, ou para alguém que eu esteja precisando. Essa terapêutica da transferência de anticorpos com plasma, ela é uma terapêutica muito específica, não é qualquer hospital que pode aplicar. Né? Então, assim, vai ser difícil a gente conseguir os anticorpos do indivíduo curado para tratamento aqui em centros pequenos, a não ser na Unicamp, que você já consegue fazer isso, né? Mas aqui é mais difícil. Mas é uma decisão do Supremo que independe da chancela da Anvisa e do que for. Ela já é válida e a gente, enquanto sociedade, precisa fazer valer. Lembrando, Rafael, que os nossos estoques de sangue, que sempre foram baixos, que sempre foi um problema, com a pandemia eles estão ainda mais baixos. Então, qualquer pessoa que quiser doar sangue, ela é sempre muito bem-vinda. E qualquer estoque de sangue que a gente for ter, é sempre muito bem-vindo. Certo. E caso algum banco de sangue se recuse a atender às novas regras, o que vocês recomendam? Como agir, como proceder? Cris. Então, eu estive conversando com o advogado Paulo Iotti Vicchiati, que foi ele, né, através do GAPS e da ABGLT, que entrou com a segunda ação, né? A primeira ação foi o PB e a segunda ação foi a ABGLT. E ele conversou comigo o seguinte, isso que a Lia falou é correto, né? Foi a Suprema Corte, não tem instância em cima da Suprema Corte. A instância maior que a Suprema Corte seria a Constituição Federal. Então, assim, como eles já deram um acórdão, é necessário, a única coisa que é necessário é que saia o acórdão em diário oficial do Distrito Federal, aí já passa a valer. Essa seria a regra. Mas, como o Paulo Iotti viu em base o que ele fala, nós não moramos num país sério, nós não moramos num país que respeita as nossas leis. Então, eu acredito que muitos bancos de sangue vão aguardar uma normativa da Anvisa, vão alegar que o Ministério da Saúde tem que mandar uma normativa, e todas essas coisas. Porém, o que eu recebi de indicação do Paulo Iotti foi que, após o acórdão sair e ele for publicado em jornal, você pode buscar o seu direito à doação. Mas ele comentou comigo, olha, que eles falam para a galera não ir com sede ao pote, né? Porque você saber que você pode se frustrar. Porque, de repente, é essa que eles vão falar, olha, nós estamos apertando, bater de frente, principalmente vocês militantes e ativistas, que é o nosso papel, né, de caber e falar para a enfermeira, olha, tá aqui o acórdão, certo? A Suprema Corte do nosso país diz que eu posso e eu quero doar, senhora, por favor, chame responsável pelo hemocentro, pelo banco, e eu gostaria de doar agora. Agora, não existe na necessidade de normativa da Anvisa, nem do Ministério. A Suprema Corte deu a ordem. E se eu não conseguir fazer a doação, eu posso ficar no processo por você sofrer esse quesito. Constrangimento. Esse constrangimento de você querer fazer, obrigado, Lia. Esse constrangimento de você querer fazer uma boa ação, uma doação, ter o direito garantido, né, na justiça, e isso está sendo aguardado por preconceito, porque vai ser um preconceito, né? Isso que a Lia falou sobre os bancos de sangue é real. Nossos bancos de sangue de Hemocentro do
país todo, mas eu também falo, inclusive, de São João da Boa Vista, está míngua. Para você ter noção de O positivo e negativo, está zerado o banco de São João da Boa Vista e os outros estão rodando a 30%, 40% de sangue. Isso eu falo porque eu entrei no site da Bioclínica, conversei com a moça lá que muito bem me atendeu, super educada e prestativa, a Márcia, e inclusive falei para ela, eu enviei um vídeo para vocês por e-mail, questionando como que vocês vão agir. Vocês vão esperar só sair o acórdão e vai deixar acontecer a doação em massa, né, das pessoas e o convite, ou vocês vão esperar uma regra do Ministério da Saúde e da Anvisa. Estou aguardando essa resposta também do Banco de Sangue de São João da Boa Vista, que aí a ONG quer entrar com uma ação de fazer uma campanha de doação pelos LGBTs e chamar a galera que pode doar, que está apta, né, segue todas as regras, né, a idade, o peso, né, estar em monogamia, usar preservativo no relacionamento, há mais de 3 anos de um relacionamento, poder doar. Eu tenho certeza que a hora que a gente encampar uma campanha bacana dessa, nós vamos conseguir levantar os nossos bancos de sangue, e não só de São João, mas de todo o Brasil. Tenho certeza disso. Certo. Vale lembrar, eu acredito também. Desculpa. Vale lembrar aí, como o Cris citou, né, que as restrições caíram, mas ainda existem regras, como existem regras para todo mundo. As regras existem para todos, né? Então, a saúde é sempre preservada, a triagem existe para todo mundo igual. Lia, eu gostaria que você fizesse, por favor, as suas considerações finais, e se quiser acrescentar alguma coisa sobre o assunto, fique à vontade. Eu queria agradecer, Rafael, enormemente. Eu queria agradecer o Cris enormemente, dizer do afeto que eu sinto por você, Cris, e admiração pelo seu trabalho. Dizer da admiração que eu sinto pelo seu trabalho, Rafael, embora a gente tenha pouco contato, tenho um contato com o Cris até maior. Agradecer enormemente, parabenizar a São João News por estar se colocando nesse canal de comunicação com a nossa cidade e com a região. É super importante que a gente ocupe esses espaços da mídia alternativa, né, da internet, para fazer discussões e levar essas questões a toda a população adiante. Queria dizer da minha alegria quando caiu essa proibição no STF. Eu fiquei enormemente feliz como ser humano, como cidadã, sabe? De saber que eu vou poder contar com um estoque de sangue melhor de tanta gente que é sangue bom do movimento LGBT e de tanta gente que é irmã e que este risco de contaminação não é intrínseco a uma opção sexual ou a outra opção sexual, né? Ser um cis hétero católico convencional da família tradicional cristã não garante que não haja um risco de contaminação, seja de qualquer ordem, viu? Seja por bicho-barbeiro, por bicho-barbeiro, por malária, por hepatite B, de qualquer ordem, né? Então, eu acho que a saúde ganha muitíssimo com isso, né? E eu fico enormemente grata e feliz de ter podido participar. Muito obrigada a todos vocês e muito obrigada ao São João News. Cris, por favor, suas considerações finais, e caso queira acrescentar alguma coisa, também fique à vontade. Tá, eu quero também agradecer ao São João News, a você pessoalmente, porque sempre está com a gente, é uma pessoa que eu considero muito, admiro o trabalho, e quero agradecer muito pela indicação de estar conversando aí, principalmente por trazer junto uma pessoa de peso como a Lia. Quero agradecer a Lia também, dizer para você que é recíproco o amor que eu sinto por você, você sabe disso, né? Desde quando a gente conversou pela primeira vez, a gente teve alguma coisa de alma, você sabe que eu te adoro muito, viu, querida? Então, eu acho assim, Rafael, que tudo isso que a gente conversou aqui é um processo de formiguinha, a gente sabe, né, que vai ocorrer devagar, o acórdão vai sair e tudo mais, mas que eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que lutar pelo que é nosso,
por direito, né? Dizer que vai ter muito mais sangue colorido dentro desses hemocentros, que vai trazer felicidade, que vai trazer vidas, né? E eu vou ficar muito feliz em poder voltar a doar, que era um hábito que eu tinha, de sempre doar, de sempre poder participar e ser solidário às pessoas como irmãs, porque nós somos todas irmãs nesse mundo, indiferentemente de orientação sexual, da identidade de gênero, nós somos todos iguais, nós somos seres humanos. A minha sexualidade como orientação sexual, ela é só um trechinho do que eu sou, né? Sou uma pessoa boa, eu sou honesto, eu sou trabalhadora, eu sou filho, eu sou tio, então é só mais uma característica ser LGBT. Claro que eu destaco ela bem, porque eu tenho orgulho da minha sexualidade, tenho orgulho da pessoa que eu sou, por ser ativista, mas é isso, eu acho que acredito muito na esperança e acredito que com essa liminar agora, com essa derrubada, nós vamos vencer esse coronavírus e vai ter bastante sangue para todo mundo e salvar bastante vidas. Eu agradeço mais uma vez a participação dos dois, né? Agradeço muito a participação. Acredito que a gente vai ajudar muitas pessoas que tinham dúvidas sobre o tema. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que nem sabiam que tinha essas restrições. Então imagina como a gente vai conseguir alcançar várias pessoas. Então eu agradeço muito mesmo pela disponibilidade, pela participação dos dois. Uma boa noite a todos, até uma próxima. E lembrem-se, se puderem, fiquem em casa. Muito bem, fiquem em casa. Boa noite para todos, fiquem em casa.